Se você está começando com a resina epóxi ou já fez algumas pecinhas por aí e no meio do caminho deu algum probleminha, calma, fica tranquilo, que hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns que quem está começando com a resina comete. Eu já cometi a maioria. E claro, eu vou te explicar como desviar desses problemas para você não ficar igual um pangão perdido na vida. Erro número 1, errar na proporção da resina. Existem vários tipos de resina epóxi no mercado e cada resina é feita para uma coisa específica. Não tem como você achar que toda resina epóxi é igual, porque não é. Cada resina tem uma proporção ideal para ela. Então, se você comprou a resina de uma marca e vai usar a mesma proporção para uma resina de outra marca, provavelmente vai dar ruim. Você precisa consultar o manual ou o fabricante para saber qual a proporção ideal. Não seja o cara do olhômetro. Ele não usa manual, ele não liga para a balança, ele faz tudo com o olho. Ele é treinado miopemente para detectar cada grama de resina que ele acha que está certo, mas no final não dá certo não. Ele espera o tempo que precisa para a resina curar, a resina endurecer. E quando ele tira do molde, ele descobre. Não deu certo. É melhor você usar a balança e fazer as proporções corretas. Então o que você precisa é saber exatamente qual a proporção da resina que você está usando e usar a balança, tá? Tem que usar a balança de precisão. Não é 50% em questão de volume, é 50% em peso ou 40%. Aí você que vai, consultar no seu manual. Mas tem que usar a balança. Erro número 2. Mexer de mais ou mexer de menos. Se você misturar muito rápido a resina, vai acontecer um problema. Você vai acabar adicionando muitas bolhas na resina. E se você não tiver o controle delas, você pode deixar um aspecto meio feio para a peça ou até mesmo estragar ela. Não tenha preconceito com as bolhas são bonitas sim. Em várias peças que eu fiz, a bolha que deu charme, você precisa ter o domínio delas, de quando eu quero bolha e quando eu não quero bolha. Agora o inverso, mexer devagar demais. Se você misturar devagar demais, pode acontecer de a resina começar a endurecer no seu copinho e aí vai acontecer duas coisas. Ela vai começar a endurecer no seu copinho e você vai começar a ter pressa para jogar a resina no molde ou na peça. E aí provavelmente você vai fazer um serviço meio porco, porque você está com pressa, a resina está endurecendo, vai dar alguma coisa errada. E a segunda coisa que pode acontecer é a resina endurecer no seu copinho e você perder toda a resina que está ali. Das duas, uma, ou você vai fazer um serviço na pressa e não é o ideal, ou você vai deixar resina no copinho e vai perder resina. Então, o ideal é a metade, nem muito rápido e nem muito devagar. Mistura aí uns 5 a 10 minutos, eu gosto de misturar, sinceramente eu fico uns 10 minutos mexendo porque eu tenho mais medo da resina não curar do que ela curar na minha mão. Então fica de 5 a 10 minutos misturando a resina, lembrando sempre, mistura o fundo, raspe o fundo e raspe as laterais do copinho para você garantir que tudo tá bem misturado, tá? Coloca uma musiquinha que você gosta lá, um podcast, um áudio que você curte e mistura tranquilo. 10 minutinhos. Depois de 10 minutinhos, pega e derrama que, cara, não vai dar nenhum problema. Erro número 3. Temperatura errada. Qual é o ideal? Eu misturar a resina num dia frio ou misturar a resina num dia quente? Como eu disse, existem vários tipos de resina, então não tem uma temperatura específica para resina. Depende do que você está fazendo e com qual resina você está usando. Mas vamos resumir uma temperatura entre 20 graus e 30 graus. E hoje em dia é mais complicado ainda, né? Porque um dia faz frio, um dia faz calor, um dia chove, outro dia faz sol, e no mesmo dia faz frio, chuva, e sol e calor, e você vai ficar perdido. Então, entre 20 e 30 graus. Se tiver mais frio que isso, a resina ela vai ter mais dificuldade de endurecer. E se tiver mais quente que isso, e dependendo da quantidade de resina que você estiver fazendo, ela pode esquentar demais, ferver e ir até
chocar no meio a sua resina e você vai acabar perdendo de novo sua resina. Então a temperatura confortável para você trabalhar sem muita dor de cabeça, 20 e 30 graus. Nem muito frio e nem muito calor. Erro número 4. Moldes mal preparados. Quando a gente vai mexer com a resina, a gente usa muitos moldes, alguns de silicone, alguns a gente faz de outro jeito. Mas um erro muito comum é a gente preparar a nossa resina, jogar no nosso molde, esperar ele endurecer e depois tirar ele do molde. Mas na hora que a gente vai tirar do molde, começa uma batalha quase que eterna de você tentar tirar a peça do seu molde sem rasgar o seu molde, porque a resina vai grudar nele e você, se não tiver cuidado, você vai rasgar ele. Isso aconteceu comigo algumas vezes e depois disso eu comecei a usar um desmoldante. Por exemplo, eu tenho 2 moldes aqui na minha mão. Esse é um molde comprado, eu comprei pela internet, e esse é um molde que eu fiz, que eu usei borracha de silicone. Esse molde aqui, não sei porquê, eu tenho que usar o desmoldante da primeira peça que eu fizer nele. Desde a primeira peça eu tenho que usar um desmoldante, senão a resina vai grudar nele e vai rasgar o meu molde, eu vou perder o meu molde. Já esse aqui comprado, eu não sei porquê também, você não precisa usar um desmoldante das primeiras vezes. Dá para fazer aí umas 10, 15 peças com ele sem usar um desmoldante. Mas depois de um certo tempo, ele começa a ficar esbranquiçado, tá vendo? Quando ele chega nesse ponto de ficar esbranquiçado, é a hora que a resina vai grudar nele. É a hora de você usar um desmoldante, senão você vai rasgar o seu molde. Então é legal quando você ou fizer o seu molde, ou fazer o seu molde, ou comprar, você já comprar também um desmoldante. Eu uso muito vaselina sólida, tá? Eu pego um pincel, passo vaselina aqui sem deixar muito excesso, tá resolvido. A resina não vai grudar e eu não vou perder o meu molde, beleza? Erro número 5. Vender sem prática. É comum no começo, quando a pessoa percebe que ela pode vender suas próprias peças, que ela já queira vender as suas próprias peças. Mas ela não pensa que ela precisa ter um pouco de prática naquilo para que ela faça peças realmente bonitas, que realmente chamam a atenção das pessoas. Ó, eu vou passar uma visão para você. Antes de você vender uma peça, olha para ela, pega ela na mão assim, olha para ela e pensa: você compraria aquela peça que você fez? Você realmente acha aquela peça bonita de verdade? Se você compraria aquela peça, se você achou foda aquilo que você fez, então tá na hora de você vender. É isso que eu faço nas minhas. Cara, eu já fiz muita peça que eu não vendi, eu deixei de lado porque não tava do jeito que eu queria. Eu terminava a peça, puta trabalho, pra olhar no final e falar: não ficou meio merda. Colocava pro lado. Já outras eu peguei e eu não queria vender porque tava tão bonita que eu falei: mano, não sei se eu vou vender não. Vou vender porque depois eu faço pra mim. Mas eu nunca mais fiz pra mim porque dá um trabalhão. Então, resumindo é assim: se você olhar, gostar de verdade, e você mesmo achar bonito, falar: nossa, isso aqui tá incrível, então tá bom pra vender. Outra coisa, mostra pra sua família, pros seus amigos, pergunta a opinião sincera deles, tá? Não tenha medo de ouvir um: nossa, tá feio pra cacete. Não tenha medo. Se tiver feio, é bom que você vai lá e melhora. Se tiver lindo, show, você vai, pega e vende. Mas tenha a opinião de pessoas que estão ao seu redor e pensa sempre se você compraria aquilo. Se você compraria, é sinal que tá muito bom. Não tente vender algo que é feio, que não tá bem acabado, tá? Não faça isso. Venda algo de qualidade, algo que você acredita que tá bom mesmo. Esses foram os 5 erros que os iniciantes cometem, e se você já cometeu um deles, não tem problema. Sabe que você vai errar no começo, você vai errar no meio e você vai errar no final. Até mesmo eu, que já tenho muitos anos de experiência, eu ainda erro hoje em dia. Como diria meu pai, vivendo e aprendendo e morrendo burro, não é verdade? E se você gosta de resina epóxi, de artesanato, quer fazer colar, brinco, mesa resinada, tábua de churrasco, taco de bilhar, guitarra, cara, as possibilidades com a resina são infinitas. Basta você ter o tic-tac funcionando aqui que você cria qualquer coisa.
Se você quer aprender mais sobre isso, eu tenho um curso que se chama Treinamento Mark, onde eu vou ensinar você do mais básico possível da resina até você fazer as suas primeiras e várias vendas. Você vai aprender os conceitos básicos da resina, o que realmente é a resina, como dominar o comportamento dela, como pensar na criação de peças exclusivas, como pensar em peças que dão um retorno mais alto e como você consegue vender essas peças. Se você quer conhecer o treinamento, o link está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Clica lá e assiste a aula onde eu te ensino a fazer sua primeira peça de resina epóxi para você ver que é extremamente fácil e gostoso de fazer. Então se você quer aprender mais sobre resina, quer dominar mesmo isso, clica no link abaixo e eu te espero lá para te ensinar a fazer sua primeira peça, beleza? Muito obrigado, valeu e falou!